Oi pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu venho aqui para indicar livros para vocês, para normalmente falar bem de livros, né, com algumas poucas exceções, mas hoje eu vim reclamar. Hoje eu vim fazer um vídeo mais divertido, um vídeo que eu vou contar para vocês tudo o que me irrita profundamente em livros. Eu vou desabafar aqui com vocês e eu já peço para que vocês desabafem comigo também nos comentários. Me conta tudo o que te irrita em livros também, tá, gente? Hoje é um vídeo pra gente reclamar de fato. Então, se você gosta de reclamar, tô brincando, se você gostou desse tema, se você gosta aqui do canal, dá um curtir aqui nesse vídeo que isso me ajuda muito, é uma forma de você apoiar o canal gratuitamente. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, dá uma olhada aí nos vídeos que eu produzo e se você gostar, se você achar que é interessante para você, se inscreva e vamos logo para as reclamações, porque hoje eu não vou ficar enrolando muito não, eu quero reclamar. A primeira coisa que me irrita assim profundamente é quando o texto ou a tradução, dependendo do caso, não respeita a época que está sendo retratada ali naquele livro. Então, vamos supor um autor contemporâneo que ambienta a sua história no passado, sei lá em 1810. E aí ele escreve como se ele tivesse hoje em dia mesmo. A conversa, né, as falas dos personagens lá em 1810 é diferente, né? Gíria, já encontrei livros assim que tem até gíria. Então eu acho que tem que estar o livro, se você é um autor que vai ambientar o seu livro no passado, você tem que inserir tudo da narrativa no passado. Roupa, comportamento, texto também, né, as falas, eu acho isso muito importante para eu entrar de fato naquela história, para eu acreditar de fato naquela história. E quando isso não acontece, isso me tira completamente daquele texto ali, me deixa muito irritada. E no mesmo caso, as traduções, né, traduções de livros clássicos, né, livros que foram escritos nos séculos passados e que o tradutor moderniza muito a tradução, talvez às vezes até para facilitar para os leitores, né? Mas eu acho que isso é desconfiar da inteligência dos leitores. Eu acho que se o leitor quer ler um livro escrito em 1600, quer ler um Dom Quixote, por exemplo, que foi escrito a primeira parte em 1605, você tem que aceitar a dificuldade daquele texto, que é um texto um pouco mais arcaico, um texto diferente, né? O comportamento, as conversas, né? Os diálogos, é tudo diferente. Então a tradução ela tem que respeitar o máximo possível esse tipo de escrita, né? Essa ambientação no passado. Quando tenta modernizar muito, gente, pra mim não dá. Outra coisa que me irrita muito são aquelas mudanças bruscas que não são construídas. Eu valorizo muito a construção na literatura. Construção de personagem, construção de narrativa. E se, por exemplo, o personagem ele vem demonstrando algumas características durante toda a narrativa, e aí lá no final ele precisa de uma virada para chegar no final que o autor pensou, e o personagem ele muda muito bruscamente essas características que ele veio demonstrando durante todo o tempo, eu acho um erro terrível de construção de personagem isso. Da mesma forma a narrativa, né? Quando a narrativa ela vem toda de uma forma e aí, né, tô falando assim da ação da narrativa, né? E aí de repente tem que acontecer uma coisa, tipo um Deus ex machina, sabe? O Deus ex machina é um negócio que você tem que saber inserir, né? Que é aquela solução milagrosa do seu problema. Você tem que saber o momento certo de inserir, você tem que saber fazer o negócio ficar pelo menos um pouco mais aceitável, né? Essa solução milagrosa. Porque quando é julgada assim, muito bruscamente, pra
mudar o rumo da narrativa, seja lá o que for, eu acho isso muito ruim, eu acho isso um erro, assim, que é algo que os autores eles têm que se preocupar de fato em não deixar isso acontecer, porque as histórias em si, né, tem gente que vai gostar de história que tem mais romance, tem gente que vai gostar de história que tem mais fantasia, isso é gosto pessoal. Agora a questão de construção da narrativa e de personagens, aí já vai para a parte mais técnica do autor. E eu acho que o autor ele tem que ter um certo cuidado maior, um certo esmero mesmo com essa parte de construção da narrativa. Então, eu não gosto quando tem mudanças bruscas que não são bem explicadas. Uma coisa boba agora. Capa com foto da adaptação. Sabe, o livro é adaptado para um filme e aí eles colocam lá, faz uma outra edição do livro com a capa do filme. Eu odeio isso, eu acho feio. Eu entendo que tem a questão de marketing, às vezes tem até a questão econômica mesmo, né? Porque já foi feita a arte lá do pôster, então usa para fazer a capa do livro também. Mas eu odeio, gente. Livro e filme são coisas diferentes, porque aí você faz isso e você linka totalmente, né? O filme ali no livro. E depois você não quer que o leitor reclame quando o filme é completamente diferente. Então, ou são mídias diferentes ou eles querem que seja a mesma coisa, né? Eu acho que são coisas diferentes, tanto que eu não exijo fidelidade em filme. Já falei sobre adaptações literárias aqui no canal, vou até deixar esse vídeo linkado para vocês darem uma olhada lá no que eu penso, para vocês também darem a opinião de vocês. Eu não vejo necessidade de ter fidelidade, né? O livro que foi adaptado para um filme ou para uma série, ele tem a liberdade, é outro formato, é outra forma de contar uma história mesmo. Então, eu não exijo essa fidelidade. Mas então, gente, não coloque esse link entre os dois, não coloca a capa do cartaz do filme no livro, porque além de tudo, isso é muito feio. O livro ele tem que ter uma capa especial feita só pra ele, pode ser feia, ou pode ser só um escritinho, assim, o título na capa, mas feita só pra ele. Não usa capa de adaptação, por favor. Agora uma outra coisa que, na verdade, não é que me irrita, mas eu definitivamente não gosto, é romance de tese, que é aquele romance que ele vai tentar te provar, o autor vai tentar te provar um ponto de vista dele. Normalmente, eu não gosto de nada que cerceie a minha liberdade, então eu não gosto de autores que tentam encaminhar o meu pensamento para uma direção, seja qual for a direção. Eu gosto de ler o livro e ter as minhas próprias ideias. O romance de tese, eu odeio mesmo é quando o autor tenta fazer isso de forma disfarçada, sabe? Ele finge que tá te dando liberdade, mas na verdade ele tá querendo te convencer de uma coisa. E isso de fato me irrita muito. O romance de tese, a gente sabe que tem aquela intenção. Então, o autor não tá querendo te enganar, né? Ele tá de fato desenvolvendo ali a sua tese. Mas mesmo assim eu não gosto, porque tira um pouco essa margem de interpretação, sabe? Essa questão de cada livro, cada leitor refletir coisas diferentes lendo um determinado livro. Eu não sei, eu não me identifico de forma nenhuma com esse tipo de narrativa, então eu vou colocar nessa lista também alguma coisa que eu não gosto. Uma coisa que eu não gosto é romance de tese. Notas no final do livro. Alguém gosta disso, gente? Eu adoro o livro que tem muitas anotações, né? Muitas notas de rodapé. Mas coloque no rodapé, gente. Porque se você tá lendo um livro e aí tem lá um númerozinho, 5. Aí pra você ler a observação sobre aquele trecho, você tem que ir lá no final do livro. Cara, até que você acha onde tá as notas, até que você identifica lá a nota número 5, a nota número 500, imagina, né? É chato, interrompe a leitura. Eu odeio notas no final do livro. Editoras, por favor, coloquem as notas no rodapé, pra ficar fácil da gente tá lendo o texto, leu a nota, passou pra frente, entendeu? Ter que parar pra ir lá atrás procurar explicação, não rola. Odeio notas no final do livro. Outra coisa que me irrita bastante são aqueles romances muito melosos. E eu não digo nem o romance romântico em si, porque o romance romântico é aquele que vai focar ali na construção, no desenvolvimento de uma história de amor. E nem sempre essas histórias são melosas, né? Às vezes elas são muito interessantes até. Eu gosto de ler sobre histórias de amor.
Eu não gosto é daquele nhenhenhen, daquele negócio muito encebado, eu não tenho paciência. Eu acho até engraçado que muita gente às vezes vem falar que me acha fofa. Eu não sou uma pessoa muito fofa, tá, gente? Então eu não gosto de nada que é muito meloso, de nenhum tipo de relação. Então não é com relação só aos romances românticos. Se tiver um romance muito nhenhenhen, numa fantasia, por exemplo, já vai me desanimar, eu já não vou ficar com vontade de ler aquilo, porque isso realmente me desanima. Por fim, uma coisa que me irrita muito é uma bobeira também, assim como a capa lá, mas me irrita muito, eu sei que irrita muitos leitores, são aquelas coleções que são diferentes. O livro é cada um de um tamanho, os numerozinhos não acompanham, fica um em cada lugar, a lombada não é igual, não tem uma uniformidade. Se é para fazer uma coleção, faz tudo igualzinho, sabe? Para ficar bonito na estante. Os leitores com toque agradecem. E quando tem aquelas coleções assim que é tudo diferente, aquilo me dá uma agonia só de olhar. Então eu odeio, isso eu odeio mesmo, coleções que trazem livros totalmente diferentes entre si. Bom, gente, é isso. Você deve ter notado uma mudança aqui na imagem, talvez no som, mas eu tive que... A minha câmera acabou, a bateria, então eu tive que gravar esse encerramento aqui pelo celular mesmo, mas é só para lembrar vocês de comentar aqui com o que irrita vocês em livros. Eu gosto muito de saber dessas tretinhas. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.